Bem tornado, tifoso bianconeiro, Finestra Bianconeira, mais uma vez aqui no canal do YouTube. Hoje, dia 14 de julho de 2024. Inscreva-se no Finestra Bianconeira se você gosta do futebol italiano, gosta do campeonato italiano, se você gosta da Juventus principalmente, seja muito bem-vindo ao Finestra Bianconeira. Eu vi muita gente comentar que o campeonato italiano fez parte da infância, né? Tem muitos amigos meus brasileiros que adotaram um segundo time na Itália na época de ouro do futebol italiano, quando era transmitido pelo Canal 13 de São Paulo e tinha a dupla Silvio Luiz, Silvio Lancelotti. E muitos depois começaram na época do videogame, adotaram um clube, né? Não é o meu caso, o meu time é a Juventus mesmo, mas muitos amigos que acabaram tendo um clube italiano, e aí tinha uns que torciam para o Milan por causa dos holandeses, outros começaram a torcer para a Inter por causa do Ronaldo, por causa do Del Piero, alguns torcem para a Juventus, né, ou por causa do Baggio, e por aí vai. Então, se você gosta do futebol italiano, e principalmente da Juventus, porque é um canal que fala da Juventus, seja bem-vindo ao Finestra Bianconeira, né? Janela Alvinegra, traduzindo para o bom português. Já se inscreve no canal, já ativa o nosso sino para você não perder nenhum novo vídeo, né? Lembrando que não são vídeos diários, porque o meu canal tem uma proposta diferente, né? Apenas trazer as notícias quando elas realmente têm pelo menos um fundo de verdade, para que você não caia aí nas falsas notícias do Tuttosport principalmente, né? E do Corriere também, mas principalmente do Tuttosport. Qualquer dia eu conto para vocês o porquê essa desconfiança com a imprensa italiana e também a imprensa brasileira. Tem motivos e tem relatos meus. Bom, dito isso, né? Seja bem-vindo ao Finestra, já falei, né? Inscreva-se no canal. Eu tô dando risada, depois, claro, que tem a ver com a final da Eurocopa, né? Não sei se vocês viram, acredito que sim. Mas o assunto do canal aqui hoje não é a final da Eurocopa, né? É um canal, a não ser aquela parte do Chiellini, né, levando a taça ali, que foi o último capitão a levantar. Aliás, um amigo meu, um grande abraço aí pro José Guimar Júnior, o nosso Austin Powers do grupo. O Guima fez uma postagem no grupo muito interessante. Ele colocou uma foto do Chiellini, do Cristiano Ronaldo e me escapa agora, e do Morata, os três se abraçando, comemorando o gol da Juventus, e foram os últimos 3 campeões da Euro aí a levantar. Que coisa, não? E a capa aqui do canal é para falar do Soulé. Recapitulando, quem acompanha o canal, eu falei que o Soulé inicialmente é o jogador a ser sacrificado, e aí não tinha ainda a situação do Chiesa definida, isso antes da Eurocopa, e o Soulé seria esse jogador. Depois, a Juventus resolveu colocar o Chiesa no mercado, porque ele não aceitou uma proposta, houve sim uma proposta de redução salarial, ele não aceitou, mais ou menos o que fizeram com o Dybala, devido às proporções, e aí criou-se essa situação, surgiu o interesse da Roma, surgiu o interesse do Bayern, do Liverpool, né? O Bayern um pouco mais do que o Liverpool, e claro, surgiu o interesse do Napoli através do Antônio Conte, e parou por aí. Agora, o Soulé é um jogador, só para quem não viu os vídeos, o Thiago Motta quer avaliá-lo, vai avaliá-lo aqui na pré-temporada, e eu disse no último vídeo que o Leicester, né, Leicester, como é que chama? É difícil falar esse nome. Fez uma oferta para ele por 20 milhões, a Juventus recusou, e agora o Leicester vai fazer 30 milhões, juntando os bônus, vai chegar nos 35 milhões. E aí, eu não sei se a Juventus vai atender o desejo do Thiago Motta, que quer avaliar o jogador, ou se ela vai vender ele para o time inglês. Por quê? Porque por esse valor a Juventus já começa a pensar sério. 35 milhões, a Juventus precisa ter as suas saídas. Lembrando que vai sair o McKennie, vai sair o Milik, vai sair, atenção, o Arthur, que estava na Fiorentina e está voltando, vai sair, entenderam? E De Sciglio, né? São jogadores que estão saindo, o Szczęsny está saindo, né? E ela precisa
né, monetizar para chegar ali no que falta para garantir o Copy Miners, sem precisar colocar jogador de contrapartida, né, e no Sancho. Muito bem. E a informação que eu tenho, e essa informação ela é de hoje de manhã, horário de Brasília, é que o Cristiano Giuntoli, enquanto todo mundo está assistindo a Eurocopa, conversa com o agente do Chiesa, o mesmo agente que teve uma reunião no início da Euro com o Napoli e com Roma. Por quê? A Roma, ela não... meio que cansou de esperar o Chiesa e ela quer voltar as suas energias para tentar contratar o Solé. Mas a Roma não vai dar o dinheiro que o Leicester vai dar. Não tem como competir, né? E aí, o que acontece? Qual que é a situação? Me parece que o Solé não quer sair da Itália. Eu nunca confio em jogador, mas vamos partir por essa linha. Que ele prefere ficar na Itália, lembrando que o Rugani também está para sair. E aí, se o Solé não quer ir para a Itália, e a Juventus precisa fazer caixa, vem ao interesse oportuno da Roma, que estaria desistindo do Chiesa e tentar pegar o Solé. Abro parênteses, ouvi um burburinho a semana passada, eu não falei aqui no canal para não assustar ninguém, porque isso é burburinho, não tem nenhuma sondagem de que poderia acontecer uma troca entre Juventus e Roma. Kostic, que é outro que vai sair, Kostic indo para Roma e Al Shaarawy, o famoso faraó, viria para a Juventus para ser o segundo atacante, reserva do Vlahovic, viria para o lugar do Moise Kean. Fecha parênteses. Isso foi um burburinho e eu não vou falar de burburinho. Vou falar quando tiver pelo menos uma sondagem. Não teve, então calma. Voltando, a Roma meio que não está afim, também quer fazer o mercado dela, não está afim de esperar a boa vontade do Chiesa, e então vai tentar contratar o Solé. O problema é que a Roma vai oferecer no máximo 20 milhões. E esses 20 milhões para a Juventus não interessa. E se o Solé quer ficar na Itália, ele vai preferir jogar na Roma do que no Leicester. Ou seja, financeiramente para a Juventus é melhor vender ele para o Leicester, por 35 milhões. Isso se ela aceitar a proposta de 35 milhões, porque, repito, eu não sei o que a Juventus vai fazer. Vai dar prioridade para o Thiago Motta, que quer avaliar o jogador, ou ela vai falar para o Motta, olha, eu sei que você queria o jogador, mas a gente não pode abrir mão de 35 milhões. A gente não sabe, é uma situação de mercado, por isso que eu não gosto de falar de mercado, para não criar expectativa. Mas eu falo para vocês o cenário real da situação. E aí, se o Solé quer ficar na Itália, convém ele ir para Roma. Só que a Roma paga só 20 milhões. Então, cria-se aí esse nó, né? E aí, qual é a informação que eu tenho? Uma informação muito confiável é que o Cristiano Giuntoli, como eu estava dizendo, enquanto muitos de vocês estão assistindo a final da Euro, e tem que assistir mesmo, futebol de bom nível, o Giuntoli está conversando com o agente do Chiesa, o Ramadani, para tentar fazer com que ele aceite que o Chiesa vá para Roma, mesmo sem a Roma disputar a Champions. Ou seja, a Juventus está empurrando o Chiesa para Roma, e aí ela consegue manter o Solé por enquanto e consegue desembaralhar a situação do Sancho. Entenderam? É isso. Então a informação do dia e o propósito do vídeo é: Leicester deve chegar nos 35 milhões. Isso pode fazer com que a Juventus balance. Não sei se vai balançar, mas pode fazer. E aí a Roma quer o Solé quer ficar na Itália. Isso seria um problema para a Juventus. Se é para vender, é melhor vender por mais, óbvio. Em contrapartida, a notícia é: Giuntoli tenta convencer o agente do Chiesa a levá-lo para a capital, para o time do meu amigo Gilles. Um abraço para o Gilles, ou seja, para Roma. É isso que eu tinha para falar
no vídeo de hoje. Não temos muitas mais novidades. E eu termino falando o seguinte: quando eu falo do futebol italiano, para quem era fã do futebol italiano, óbvio que hoje o campeonato mais difícil e mais organizado é a Premier League. Isso ninguém, só um louco para falar que não. É o melhor campeonato que tem em todos os sentidos, não só financeiros. Porém, culpa dessa queda do Calcio do futebol italiano deve-se à Federação Italiana e principalmente nos últimos 5 anos ao Giuseppe Gravina. Um dia vocês vão me dar razão, porque com todo respeito a Manchester City, com todo respeito a Chelsea, tirando os grandes mesmo da Inglaterra, grandes que eu falo em termos de torcida e de títulos, os grandes da Itália também têm muita tradição. E um dia o futebol italiano esteve no mesmo nível que hoje está o futebol inglês em termos de campeonato, organização e parte financeira. Então, é uma reforma que tem que ser feita em toda a Federação Italiana para a Itália voltar a ser Itália. É isso que eu queria deixar como recado para o final do vídeo. E claro, fiquei contente com a vitória da Espanha pelo Morata, pelo Luiz Henrique, que passou, não é mais técnico da Espanha, mas na última Euro torceu para a Itália ganhar da Inglaterra, para quem não lembra. Então fica aqui o meu retorno de gratidão. Não morro de amores pela Espanha, mas não vou entrar no mérito do vídeo, né? Os italianos que moram no exterior e os que moram em Londres sabem o que eu estou falando, né? São problemas que vão além, infelizmente, do futebol, e pode ter certeza que hoje o torcedor italiano da Juventus está muito feliz, né? E para terminar, se você não pertence ao continente, se você não pertence mais à Europa, você não pode querer pretender ser campeão europeu. Sou até a favor que os times ingleses não jogassem a Champions. É um absurdo. Não quiseram sair da Europa? Então vão jogar um campeonato em Marte. Exclamação. E uma musiquinha que eu inventei agora, antes de ligar a câmera. Ou Inglaterra, fica na sua, saiu a rainha, mas a fila continua. Forza Juve, fino alla fine, parabéns para a Espanha, olé! Inscrição no canal, no Finestra, like no vídeo, e eu espero que o Solé fique e que o Chiesa vá para Roma. Quem sabe a gente possa ter aí a Roma, o Chiesa, fazendo gols em cima da Inter com a camisa da Roma. Eu não ia achar ruim. Ci vediamo ragazzi, Forza Juve!